Juízes capítulo 1. A guerra contra os cananeus restantes. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entregarei a terra nas mãos deles. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos simeonitas: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos ao território de vocês. Então os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou-lhes nas mãos os cananeus e os fariseus, e eles derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, além de cortarem os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribui aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes à espada e a incendiaram. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Céfala. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada Quiriate-Arbá, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Quiriate-Sefer. Então Calebe disse: darei a minha filha Asca por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, a conquistou. Por isso, Calebe lhe deu a sua filha Asca por mulher. Quando Asca foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Dei-me um presente, respondeu. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dei-me também fontes de água. Assim Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois, os homens de Judá foram com os do seu irmão Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate, cidade que eles separaram para destruição. Por essa razão, foi chamado Hormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom, com seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Anak. Já os benjamitas não expulsaram os jebuseus, que estavam morando em Jerusalém. Por isso, até o dia de hoje, os jebuseus vivem ali com os benjamitas. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade, e nós os trataremos com bondade. O homem mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade à espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, entretanto, não expulsou o povo de Bet-Seã, o de Taanaque,
ou de Dor, ou de Ibleão, ou de Megido, tampouco os dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, de modo que os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Nalon, de modo que estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azer expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Axibe, Elba, Afeque e Reobe. Por esse motivo, o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam aquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate. Portanto, o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes e Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. Os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Aijalon e a Saibim, mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia desde a subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi sob juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não farão acordo com o povo desta terra. Pelo contrário, demolirão seus altares. Contudo, vocês me desobedeceram. Por que agiram assim? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão para vocês como laços, e os deuses deles como armadilha. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e o lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Desobediência e derrota. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, os quais tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timate-Heredes, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto a Baalaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, os quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhe havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os saqueavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com os outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho,
pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que lhes levantava um juiz, o Senhor estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Quando, porém, o juiz morria, o povo voltava a se corromper ainda mais do que os seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e os adorando. Recusavam-se a abandonar as suas práticas e o seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato, nem as entregou nas mãos de Josué. Juízes capítulo 3. São estas as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até o Lebo Ramate. Estas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferizeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento, deram as suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos seus deuses. Otoniel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e a Azerá. A ira do Senhor se acendeu de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cunhã-Rasataim, rei de Arã-Naraim, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Quando, porém, clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador que os salvou, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cunhã-Rasataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Assim, a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Eude. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Justamente por causa do mal que fizeram, o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Depois de conseguir uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou as cidades das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gerá. Os israelitas o enviaram como pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 1 côvado de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude mandou embora os carregadores, mas, ao alcançar os ídolos esculpidos perto de Gigal, ele retornou e disse: "Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei." O rei respondeu: "Silêncio.
Todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: "Tenho uma mensagem de Deus para ti." Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como ele não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para a varanda, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: "Ele deve estar fazendo as suas necessidades no cômodo privativo." Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. Lá estava o seu senhor, caído no chão morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos esculpidos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. "Siga-me", ordenou, "pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, nas suas mãos." Eles o seguiram, tomaram posse dos vaus do Jordão que levavam a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Moabe foi subjugado por Israel nesse dia, e a terra teve paz durante 80 anos. Sangar. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel.